Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Estamos terminando 2013. 2014 vai ser um ano marcado pela Copa do Mundo. O país vai parar, tem as festas de início de ano, férias, depois Carnaval, Copa do Mundo e só voltaremos ao normal depois de julho da Copa do Mundo. Aliás, estive em Fortaleza recentemente e lá a imprensa publicou de que será feriado no Ceará, em Fortaleza, aliás, será feriado na cidade nos dias de jogos do Brasil e nos dias de jogos lá no Castelão, estádio que vai sediar os jogos da Copa do Mundo. Como serão 3 jogos lá no Castelão, mais os jogos do Brasil, vejam o quanto o comércio será prejudicado lá no Ceará. Mais um exemplo de que muitos homens honestos, pessoas qualificadas, que engrandeceriam a administração pública, estão se recusando ou ficam indecisas em aceitar cargos públicos. Recentemente, o ex-presidente da Celesc, empresário Carlos Schneider, o Sambi, foi indiciado em inquérito policial, uma das 13 pessoas indiciadas, porque quando ele era presidente da Celesc, foi assinado um contrato com uma empresa chamada Monreal e que depois, quando ele já tinha saído da empresa, da Celesc, houve contratos fraudulentos e a Celesc pagou muito dinheiro e a suspeita e a fumaça, e eu acrescentaria até que há fogo nesse escândalo envolvendo dinheiro público. A Monreal foi uma empresa contratada para cobrar dívidas praticamente insolúveis de devedores grandes, mas de difícil cobrança. E quando o Sambi saiu da Celesc, a situação estava normal. Depois é que aconteceram estas denúncias. E está aí ele, sendo obrigado a ler na imprensa que o seu nome está sendo indiciado no inquérito criminal, apurando corrupção numa empresa que ele presidiu e cujo fato aconteceu depois que ele lá não estava mais. Esse é um caso. O outro é o do professor Silvio Niskovski, que foi secretário da Educação e que acabou sendo presidente do Conselho da Escola de Teatro Bolshoi do Brasil. Houve também um problema com a Justiça e o professor Silvio, como era presidente do Conselho, teve seus bens bloqueados pela Justiça. O casal Prestes acabou sendo afastado da instituição e o professor Silvio carrega até hoje a mágoa de ter os seus bens bloqueados judicialmente, inclusive o proibindo de deixar o país. Ele que tinha um filho estudando lá na Alemanha, na oportunidade. O prefeito Luiz Henrique, publicou uma matéria paga na revista Veja, no seu primeiro mandato, para divulgar a cidade, para divulgar as obras da cidade. Uma matéria, naquela época, que foi entendida pela oposição como propaganda política, olha, no primeiro mandato. E ele foi respondendo esse processo e, finalmente, essa semana, o Supremo Tribunal Federal acabou inocentando. Ele está livre dessa acusação no tempo em que ele era prefeito. Outro prefeito que também tem um monte de processos para responder na Justiça é o prefeito Tebaldi, como qualquer prefeito tem, inclusive o Carlito, porque a Justiça é implacável. O ordenador de despesa é o prefeito e qualquer irregularidade que aconteça,
ele responde na justiça. Eu lembro de outro caso, não sei se ainda foi julgado, mas eu lembro de um caso que é exemplar. O Fátima era isolado do bairro do Ademar Garcia. Para transitar nesse bairro era preciso fazer uma volta muito grande. E o então prefeito Luiz Henrique uniu essas duas partes da cidade com uma rua sobre o mangue, ali perto da Sociedade Dallas. E uma obra muito importante, muito bem feita, que acabou também indo para a justiça. Não sei se ele já foi inocentado ou não, mas foi uma obra importante que ajudou muita gente naquela oportunidade e também naquela região. Jaraguá do Sul é um município aqui pertinho de Joinville que está sendo destaque na recente pesquisa FHB que acabei divulgando aqui no programa Os Colunistas. Primeiro, porque a pesquisa perguntou em todo o estado, em todas as regiões, qual o prefeito mais atuante em Santa Catarina em 2013. E o vencedor foi o prefeito Jansen, lá de Jaraguá do Sul, em primeiro lugar. E também foi perguntado qual a Secretaria de Desenvolvimento Regional que mais se destacou no estado. E deu também Jaraguá do Sul, a SDR de Jaraguá do Sul. A de Joinville não aparece entre as 6. Perguntaram também, a pesquisa perguntou também, qual o deputado mais atuante do estado em 2013. Em primeiro lugar, deu o presidente da Assembleia, Juarez Ponticelli, em segundo lugar, o deputado Darcy de Matos, aqui de Joinville, e em terceiro, o deputado representante de Jaraguá do Sul, o deputado Carlos Chiodini, em terceiro lugar como vereador mais atuante. O deputado mais atuante entre os três, o primeiro SDR e o primeiro prefeito mais atuante do estado. Realmente, Jaraguá do Sul está sendo uma ilha de eficiência administrativa. Depois do intervalo, nós retornamos. Hoje é sexta-feira e esperamos que o tempo colabore e tenhamos um bom final de semana. Mas voltamos depois do intervalo aqui no programa. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Muito bem. Hoje, sexta-feira, nós gravamos à tarde o programa Encontro com a Imprensa, eu e a Ana Paula Keller. E a entrevistada do primeiro bloco foi a Ana Wetzel, que é a presidente do Conselho do Convention Bureau e também diretora do Hotel Tannenhof. Ela é neta do João Júlio Meller, que eu tive o prazer de conhecê-lo aqui em Joinville. E conversando sobre o avô dela, fora da gravação, eu relatei uma conversa que tive com ele há muito tempo, antes de um evento que a Tigre promoveu lá na Ser Tigre. Ele contou que o João Hansen tinha uma empresa de pentes, fazia pentes, cachimbos e leques de osso, e também, na época da guerra, o João Hansen comprou uma empresa que fabricava mangueiras para jardim, mangueiras de plástico. E essa empresa era de 2 alemães, de São Paulo, e que eles venderam por um preço até um ótimo preço para quem comprou, porque naquela época da guerra havia um racionamento muito grande de energia elétrica e isso prejudicava a produção da empresa. O seu João Hansen comprou a empresa, a indústria, e resolveu o problema da energia elétrica colocando um veículo da sua propriedade adaptado com a roda, com correia para gerar energia elétrica. E com isso, a empresa fluiu normalmente. Dali, concluo eu, tenha surgido o ramo de trabalhar com plástico e de lá ele teria ido na Europa e descoberto o PVC, caminhou naquela evolução. O plástico de mangueira de jardim e o PVC, mangueira, tubos, daí que originou
a nossa Tigre aqui de Joinville. Não é essa a história que a própria empresa conta, relata nos seus livros. A empresa garante que a Tigre nasceu da fábrica de cachimbos, da fábrica de leques e também de pentes originária do osso. De qualquer maneira, pude lembrar conversas que tive com o senhor João Júlio Meller, avô da Ana, presidente do Conselho do Convention Bureau aqui de Joinville. Dois políticos aqui de Joinville, de quem eu nunca tive problemas nenhum, sempre houve um respeito de ambas as partes, mas esses políticos têm grandes adversários, pessoas que não gostam deles. Eu cito o deputado Kennedy Nunes e também o vereador Maicon César. O Maicon tem muitos inimigos, pessoas que não gostam dele, até pelo seu temperamento, pela sua atuação. Agora, é inegável que ele foi um dos vereadores mais atuantes em 2013. Ele que está no seu primeiro mandato. E também é inegável, e a pesquisa FHB comprova isso, que o deputado Kennedy Nunes vai disputar no ano que vem não apenas a eleição para ser deputado estadual. O Kennedy Nunes vai disputar a eleição para o mais votado deputado estadual de Santa Catarina. Ele está muito bem nas pesquisas, foi o mais avaliado em todo o estado, em todas as regiões, pela pesquisa FHB. O Kennedy tem duas vantagens. A primeira é de ter disputado uma eleição para prefeito de Joinville, isso marca, isso é um patrimônio muito grande. E o segundo, ele é ligado à Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, que tem, obviamente, muitas igrejas, muitos pastores e muitos seguidores em todo o estado de Santa Catarina. E ele viaja bastante, ele participa de eventos musicais nas igrejas e isso lhe dá um conhecimento muito grande. O Maicon César, em primeiro mandato, ele, se não me engano, teve uma das votações, uma das menores votações dos vereadores eleitos, mas está enfrentando muitos problemas, inclusive com mudança de partido. A pesquisa FHB também identificou, para terminarmos, também identificou que a presidente Dilma e também o governador Raimundo Colombo terão aqui em Joinville vitórias fáceis para as suas reeleições. Ele para governador e ela para presidente. Bom final de semana a todos. Voltamos na segunda, a partir das 19h45. Até lá. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo.